Fala galera, 3 de acréscimo na área, oferecimento de Gardini Barbershop e Clube to Beer, cervejas artesanais, para comentar sobre Sampaio Corrêa 3, Vitória 0, numa noite infeliz do goleiro Caio. Infeliz para ser... Você tá comedido, né? Tá tranquilo. Infeliz em vários aspectos, a gente vai comentar aqui. Estamos aqui com o Jaime Neto, mas eu queria saber do nosso querido e amado Pedro Tecento Sé, o que foi que aconteceu ontem com o Vitória. Fabinho, foi um desastre total. Mais uma vergonha para a lista de vergonhas do Vitória em 2018. Mais uma partida pífia, fraca, de um time desconexo, desconcentrado, sem vontade. Um time que largou. A impressão que eu tive ontem do Vitória contra o Sampaio Corrêa foi que o time largou. Mancini com aquela imagem que está circulando, né, dele assim com a mão no queixo, meio emputecido, meio triste. E os jogadores em campo do Vitória, ontem a gente, sendo bem justo, a gente não poderia imaginar que o Vitória coletivamente fosse ir bem. 50 milhões de mudanças de um jogo para o outro, de outro jogo para um, porque o Vitória já vem no terceiro time há 3 jogos. E aí fica aquela pergunta, a gente está em maio, hoje é dia 17. Qual é o time titular do Vitória? A gente não sabe. Aí Mancini chegou a dizer ontem, tinha 6-5 titulares aí. Quem? Se contra o Vasco também tinha 6-5 titulares e era outro time por completo. Só quem é titular mesmo desse time do Vitória foi quem de fato não viajou para Maranhão. Neilton, Canu e Rainer. Porque Denilson, que não viajou, não é titular e corre o risco de ser mandado embora por uma atitude de insubordinação e disciplina. E Denilson, se for por falta de adeus, meu amigo, até logo. É complicado mesmo. E você, Jaime? Você viu o jogo ontem, achou o quê? Não tem o que achar. 2 falhas individuais de um menino, que nem juvenil não erra aquelas 2 bolas que ele errou. Você pode até um menino de 16, 17 anos que toma um frango daquele, não 2, em um jogo só. Não sei se é válido dizer, o resultado foi único e exclusivamente culpa dele, porque era um bando em campo. Não, ele só foi a cereja. Ele foi a cereja do bolo, coitado, mas que é um menino. Agora é raro, assim, é comum a gente ver um goleiro falhar uma vez na partida, mas falhar como o Kaique falhou 2 vezes, e o pior, assim, é engraçado, a gente entrevistou aqui Kaique no Papo Categoria, um cara bacana, um menino bom, você vê que é um cara bom. De muita personalidade, Agora, né? Ele teve tanta personalidade que ele foi escolhido para dar entrevista. Ele estava ali na beira do gramado para falar rapidinho. Mas não tinha outro, porque ele foi protagonista ali. A entrevista que inclusive o recorte está aí rodando em redes sociais. Bora ouvir, se você não ouviu. Vamos ouvir agora a entrevista de Kaique, logo depois que o jogo acabou, para Diego Puget, repórter do Esporte Interativo. Aí, velho, cada dia tem que matar um leão e hoje, eu fui ferido hoje, errei, falei, aí levantar a cabeça e trabalhava, vou ficar lamentando. É isso, ele foi muito infeliz, inclusive na entrevista, né? Não só dentro do campo, mas... Não era a noite dele, não. Ela fala que tinha que matar um leão por dia, a gente entende ao contexto, mas pelo amor de da Deus. Entrevista dele, na minha humilde opinião, teve também uma falha muito grande da instituição Vitória. Não devia porque ter deixado... ali a assessoria de imprensa tinha que ter protegido ele. Blindado. O treinador tinha que ter protegido ele. Não era hora dele falar. Não era para ele falar. O cara tá saindo do campo, desculpa o palavreado, puto, porque errou da forma como ele errou. O cara domingo pegou um pênalti, por uma unha não pegou outro, e errou da forma que errou agora na quarta-feira. Então ele saiu do céu ao inferno. Ainda fez um segundo tempo excelente contra o Vasco. Domingo ele fez defesas importantíssimas que seguraram o jogo, mas ontem ele foi do céu ao inferno e faltou zelo. Eu acho que a palavra cuidado, exatamente. Faltou cuidado com do Vitória com o atleta. Do Vitória com um menino. Kaique tem 20 para 21 anos. Exatamente. É um menino que o Vitória contratou agora um goleiro que tem 23 anos e foi reserva de Kaique na seleção. Elias. Então a gente fica sem conseguir ter o que literalmente a gente vai analisar o quê? O desempenho em campo nulo, não existiu. Não existe. Não existiu. Analisar. Mancini fala, foi o pior jogo da temporada. Tem 10 jogos que eu escuto ele dizer que foi o pior jogo da temporada. Que é o pior jogo da temporada. E ontem, vamos lá. A gente tinha o time do Vitória com o Kaique, que vem sendo titular, até Elias ser regularizado, porque Elias vai ser titular do Vitória. Lucas. O que é Lucas em campo? É -1. Um lateral que não combate, que não desarma, que não vai na linha de fundo, que não cruza, que não apoia, que não ajuda, que sinceramente deveria pensar se ele deveria continuar jogando futebol. Ramon. Rapaz, Ramon é aquele cara que no final da carreira vai ganhar medalha por serviços prestados ao Vitória, pro bem ou pro mal. É volante, é lateral, é zagueiro, é quarto zagueiro, joga pela direita, qualquer posição. Ramon tava lá. E outra coisa, ontem ele
vai dizer o que de Ramon? Tava lá. O Alisson Maia, o cara que foi contratado, que não era um zagueiro que não era nem titular do time que foi rebaixado na Série B. Era o terceiro reserva. Por aí vai. E Pedro Botelho, um lateral que veio com um contrato de produtividade até agosto. Esse é o lateral titular do Vitória, na esquerda ontem. Aí vem o William Correa, que foi pro banco e ontem foi titular. Sampaio Correa, vocês fazem analogia holística aí que eu falo Nossa sempre, senhora, viu? vamos lá. E ele já jogou. Já jogou lá no Sampaio. Ele voltou ontem. E aí, o jogo José... que ele saiu, a gente ganhou. O jogo que ele voltou, a gente perdeu. Ainda tem isso. Aí José Wellison no meio, que já mostrou aquela qualidade na virada de jogo, acertou a trave na cobrança de falta, no desvio, mas é um jogador que eu salvaria de atuações individuais, porque coletivamente o Vitória não existiu. O problema foi que as atuações individuais trouxeram o time ainda mais para baixo. Iago, aquele Iago que no início do ano estava voando, sumiu. Pedro, a gente pode botar um Iago antes e depois da renovação de contrato. Ainda tem isso. Antes ele até estava 2020. voando. Depois que Assinou renovou para 2020, parece que deu um branco no Iago. Guilherme ontem pela esquerda. Não atuou bem, nulo. Mas teve alguém que conseguiu ser mais nulo ainda. Baujohan, gente, fez 4 jogos pelo Curitiba no ano passado. É um jogador que sempre teve muita qualidade técnica, mas que não tem valência física, não tem força, não tem velocidade, não tem intensidade nenhuma para jogar futebol em alto nível. E esse cara foi contratado após um período de teste no Vitória para ser utilizado como reserva do principal jogador do rubro-negro no ano, Neilton. Como é que você não tem um jogador com a mínima competência para brigar pela titularidade contra o jogador que é seu principal jogador, que você sabe que se isso aí vai fazer falta, você tem que ter alguém à altura para substituir. E os Baujohan. dois são completamente diferentes. Completamente é aquele jogador para ficar naquele círculozinho do fazer a bola campo, correr e não ele correr. Distribuir a bola e um abraço. E Neilton sempre agudo para dentro do gol. E André Lima, que está visivelmente fora de forma, que está gordo há algum tempo, e que mesmo assim é o melhor atacante que o Vitória tem. O Vitória construiu um elenco para 2018 baseado em apostas. Eu falei isso daqui em janeiro. Pode buscar que tem um vídeo da gente no Broca na Rede. Nos programas ele só tá batendo nessa aposta. Que foi feito um elenco baseado em aposta. Nenhum jogador que chegou tinha qualidade tarimbada, comprovada, alguém que assim, não, chegou para ser titular. Pode listar todo mundo que o Vitória trouxe aí. Tudo é uma aposta. Ou para resgatar o futebol, no caso de Lucas, no caso de Baujohan, ou Jonatas Belusso, que veio da Londrina, estava lá na Arábia perdido e apareceu no Vitória. Não é querendo, só aposta. Não é querendo justificar não, mas a questão financeira do Vitória não pode ser desconsiderada. Tem que ser considerada. Claro, também, né? não pode. Mas o Vitória deveria saber um pouco melhor como era gerir esse dinheiro, porque sabia dos gastos de Ivan de Almeida, viu o quanto que o Vitória gastou no ano passado e que a saúde financeira do Vitória não estava bem. Beleza, esse fardo da questão financeira não pode ser atribuído a Ricardo Davi, mas já a gestão tinha que ser melhor, tinha que ser mais assertiva e não foi. Fez um elenco somente de aposta, onde a conta poderia ser muito cara, que seria cobrada, estamos em maio e ela já está chegando. A questão é, o Vitória perdeu de 3-0 na Copa do Nordeste e eu queria saber de vocês se existe a esperança por parte de vocês e talvez da torcida do Vitória de reverter essa situação. Porque, afinal de contas, com todo respeito ao... E sempre quando alguém fala assim, com todo respeito ao... Já é detonando na sequência. Já vai na sequência, vai dar uma porrada. Mas com todo respeito ao Sampaio Corrêa, que é um time de Série B, tá 17º da Série dentro B. da zona de rebaixamento da B. Da B para C e frequentou várias vezes Série C sim, e tal, sim. Um time que é muito inferior ao Vitória, dá para reverter. Agora, o momento do Vitória é complicado. Você acredita? Acredito. É dever do torcedor acreditar, a esperança é a última que morre. E é aquela que uma foge tudo hora ela também. vai morrer. É. Pode ser... Um amigo meu falava assim, a esperança é a única que morre. Vai morrer uma hora, mas dá pra ganhar do seu pai correr, bicho. A gente perdeu lá por 3, por que a gente não pode ganhar aqui agora? Tem que mudar principalmente o brilho dos jogadores. Ontem nem de longe parecia o time que pegou o Vasco, porque pelo menos os caras não tinham técnica no domingo, mas sobrou o quê? Vontade, sobrou raça, sobrou determinação. Ontem não teve nada disso. Ontem teve uma hora do jogo que os caras estavam dando chute da bola pra fora. E nem quando jogou com um a mais, quer dizer, com um a mais tudo fica mais fácil, né? Mas mesmo assim você não via... esquece, uma a mais, uma a menos, o time tava morto, já tava entregue. Agora, falando sobre esse lance... Rapidinho, só pra completar o que ele falou do Vasco, contra o Vasco eu disse que o Vitória pelo menos teve vergonha na cara. Contrastou com a vergonha que foi ontem, né? Falando sobre esse lance do brilho, outra coisa que eu percebi na entrevista de Kaique é que
senti falta ali dele falar, não, pô, falhei, desculpe a torcida. Não direcionou a torcida, mas sabe, ele fala tipo, que errei, assumo no meu não, erro. mas ele falou numa postura assim, e eu tô até deu, assim, eu fiquei realmente com pena do cara, mas eu senti falta dessa orientação e ele pedindo, porque parecia que ele não estava muito, sabe? O cara vai, não, é isso mesmo, errei, reconheço minha falha, mas tem que trabalhar, isso mesmo. Em bom baianês, ele meio que ligou o botão. Exatamente. E deixou, falou, contratou um outro goleiro pra me tirar da titularidade, eu vou ser reserva mesmo. Me pareceu meio descompromissado, Pedro. Não sei se descompromissado é a palavra. Mas tipo, ele já tava meio que... Largou, como todo mundo largou. Errei, sumi o meu erro, não tinha muito o que fazer, vai dizer o que? Vai ter outro jogo, eu vou pegar. Ele tá falando do gramado. Desculpa pra instituição, pro Vitória, eu tô aqui extremamente chateado com esse erro, falhei, me desculpe. E o pior... Faltou isso. Não, faltou direcionar mais uma período de desculpa. Se ele faz isso, ele trazia a torcida pra perto dele. Ele tá querendo dizer, não, com a apoio da torcida a gente vai reverter isso daí. Rapaz, mas é meu falando, sabe? Tipo, a mal da caralho. Eu, a mal da caralho de qualquer jeito. Como torcedor do rival aí, de vocês, quando o Kaique surgiu, eu falei, puta que pariu, vai vir um novo Dida aí. Até porque ele com 18 anos pegou até pensamento nas finais do Pegou Baiano. demais. Fez até pose no chão. E infelizmente Kaique não está atravessando uma boa fase, mas eu acho que a maior fase. Não, tudo bem que o primeiro gol foi. Ele ainda deu a desculpa que o gramado tava fofo e que ele esperou a bola quicar. Meu amigo, vai pra bola pra definir. E ele espera a bola bate no gramado, ele meio que salta, sabe que diabo faz. Não quica o suficiente pra ele agarrar. E ele tem 2 metros e tanto de altura, a bola 30 centímetros do chão. Não, Errou. Passar a mão o pela gramado cabeça do Castelão é pesado, não, mas... tava molhado, a gente viu alguns pedaços até de lama aparecendo e tal. Mas errou, meu amigo, errou. Ele tá parecendo, você já viu um gif de um cachorrinho, que é um cachorro gigante tentando comer uma cadelinha pequenininha? Não dá, ele passa por cima. Eu não sei qual é, ele tenta agarrar e não consegue. Ele tá assim, meio que corcunda assim, né? Mas eu não tô passando a mão pela cabeça dele não, eu sei que ele errou, mas a bola, todos esses fatores que interferiram, ele poderia ter, fala assim, não, tudo isso interfere, deixa eu fazer o fácil. O feijão com arroz, ele sai com o pé em todos os jogos. Esse lance era pra ter dado. A bola era dele, era só ele se abaixar mais, ele não se abaixou esperando o kick da bola. E o segundo gol, ele vai mole. Maracás, que é o zagueiro da base do Bahia, que tava no Vitória e agora tá no Sampaio. Bicho, ele chega com a facilidade tranquilo pra tocar na bola, Kaique vai mole. Falha de novo, vai mole. E no gol do terceiro gol de Alisson, que quando a fase tá ruim, até gol de canela o Vitória toma. Claro. O cara dá um golpe de karatê na bola e a bola de canela morre no fundo do gol. Iago vai marcando ele, parecendo que tá marcando, sei lá que zorra. O cara corre, ele tá correndo e Iago tá correndo depois. Então, o descompromisso do Vitória ontem com o jogo foi completo. Absurdo. Foi completo. Pode ter subestimado o Sampaio Corrêa, bem feito. Se tivesse subestimado o Sampaio Corrêa, bem feito. Porque nenhum atleta profissional pode subestimar o adversário, porque não acontece isso. Porque são 3-0. 11 pontos. Tem 11 homens de um lado, 11 homens do outro. E acabou, e não tem... aí vem a possibilidade da gente dar 3 aqui. Tem 11 homens de um lado, 11 homens do outro. Vai pra pênalti. Aí Kaique pega 4 pênaltis, tá consagrado, mas o engraçado é isso, né? O torcedor, e pode acontecer. Claro que pode. Como aconteceu contra o Inter. E ele foi lá e ele falhou no primeiro jogo, pegou 2 pênaltis. Tem que acreditar, tem que torcer, tem que ir pro Barradão. O torcedor nas horas ruins é difícil pra caramba, mas tem que acreditar. É o que resta. Criticar, cobrar e incentivar. E fazer sua parte como torcedor. É difícil acreditar que o Vitória pode reverter os 3-0 no Sampaio, porque é muito complicado você entrar em campo precisando fazer 3. Mas gente, pelo amor de Deus, se o Vitória não tiver a competência de reverter o resultado contra o Sampaio Corrêa, entrega as contas, não precisa nem mais jogar o resto do ano. Seja time titular, alternativo, o Vitória ontem pelo menos era para ter segurado o empate contra o Sampaio Corrêa e estava até segurando. Claro que a falha de Kaique traz todo mundo para baixo, mas que o Vitória tem com o time titular, sem sacanagem nenhuma. Vamos pensar, já que o elenco é todo ele de aposta, mas se a gente for juntar os cacos e que hoje estivesse todo mundo 100%, no time do Vitória. O meu time, com todo mundo 100%, Elias, Jefferson, Aderlan, Canu e Brian. Aí vem, eu botaria Rainer, José Wellison, William Farias e o Alisson, Neilton e André Lima. Esse time aí, se tivesse todo mundo à disposição, porque Brian não vai estar, nem todo mundo vai poder jogar e tal, mas só uma questão hipotética. Esse time do Vitória tem condições de reverter o Sampaio. Fácil eu não digo.
Fácil eu não digo, mas teria condições. Ele- O problema é o seguinte, é que além das apostas, além dos erros, o Vitória tem tido problemas de lesão. Não tô querendo achar uma desculpa, mas é um agravante em cima de todo esse bolo de dificuldades que o Vitória está tendo esse ano. Ainda teve tudo isso, porque falta dinheiro, falta competência, falta qualidade e sobra lesão. E sobra jogo no ano. O Vitória é o clube que mais jogou no ano. Então, tudo isso no decorrer vai interferir. André Lima, que já não tem... Tá gordo. E não fez rodízio. Por palavra E não certa fez é que tá rodízio. gordo. Não fez rodízio no início do ano. Gordo correr do jeito que ele corre, pesa, quebra a articulação, óbvio que ele vai estar mais propício à lesão. Neilton, se você pegar o histórico da carreira dele, ele vai estar mais propício à lesão do que William os Faria, ó, outros. pega aí, Brian tá machucado, Juninho tá machucado, Rainer passou por uma cirurgia no joelho, William Farias tá 8 meses parado. É quase um Wolverine, né? Porque aquela Dá cirurgia conseguir dele voltar do cedo. joelho, meu irmão. Aí tem a Derlan, que entrou, foi bem contra o Fluminense, já sentiu o tornozelo. Só pra lembrar que alguns de cabeça, 5 jogadores que seriam titulares aí, fácil do Vitória, e são lesões problemáticas. Há quanto tempo que Brian tá fora? É complicado. No final dos nossos 3 de acréscimo, a gente sempre procura ver alguém que se salvou quando existe uma derrota de Bahia ou de Vitória. E aí eu queria saber de vocês se houve alguém que se salvou nesse dia. Eu salvaria José Wellison, O de pelo menos sempre. ali no meu campo, É, o tentou de fazer sempre. alguma coisa. Qualidade ele tem. Quando o Vitória colocou até um pouco mais de qualidade, acertou a trave com o Nixon. Fora isso, meu amigo, é difícil. Que E eu o melhor time- da partida toda. Você vive... Eu vou colocar o técnico do Sampaio, Roberto Fonseca, na estreia dele. O Sampaio mostrou um conjunto muito bem arrumado e conseguiu vencer o Vitória por 3-0, com pouquíssimo tempo de trabalho, porque a arrumação o Sampaio teve. E muita vontade. Exatamente. 47 no segundo tempo, tem uma bola que o Luan tentou arrancar, viu? Deu uma porrada, o outro completou o serviço. Com 47 no segundo tempo e 3-0 no placar. Em momento algum os caras esmoreceram. Então o Roberto Fonseca conseguiu em pouco tempo reunir os cacos do Sampaio, que está na zona de rebaixamento da Série B, e fez a partida que fez diante do Vitória. Bom, é isso, galera. Torcer aí para que o Vitória consiga reverter esse quadro aí no jogo de volta. Não se esqueça, tem nosso bafc.com.br/chutão lá no nosso site. Curta aqui, compartilhe, se inscreva lá no Chutão, que está concorrendo a vários prêmios. No vídeo do Chutão a gente fala aí sobre os prêmios. E é isso aí. Um abraço. Valeu, galera. Até mais. Um abraço.